eternidade decidiu morar em nós. Você está conectado com a Rádio Web Estância Gospel, a rádio que proclama a palavra de Deus. Deus, Ele é maravilhoso, Ele é um Deus bom, Ele é um Deus gracioso, e eu quero nesta hora, neste momento, compartilhar a palavra de Deus. O Triunfo da Graça é um programa da Igreja Presbiteriana. Nós comunicamos esse programa das segundas e sextas-feiras aqui na Web Rádio Estância Gospel e também, nos últimos minutos, pelo Facebook. Nesta hora nós trazemos a palavra de Deus para nós estarmos meditando, porque nada é mais importante do que a palavra de Deus. Se a palavra de Deus não fosse aqui pregada, eu não estaria aqui. Porque o que me importa mesmo é pregar a santa palavra de Deus, que é o mais importante de todo o universo, é a palavra de Deus. Eu quero falar nesta hora sobre o sacrifício perfeito. O sacrifício perfeito. Uma das coisas, são muitas coisas que diferenciam as religiões, e eu quero falar da religião cristã, em detrimento de outras religiões. Uma das coisas que diferenciam a religião cristã das outras demais religiões é que a religião cristã é uma religião que prega que nós, humanos, devemos nos portar diante de Deus de forma perfeita. Deus, Ele não aceita menos que o perfeito. Tem que ser perfeito. Ele não inocenta o culpado. Está lá no livro de Naum, capítulo 1, versículo 3. Deus jamais inocenta o culpado. Então, o nosso Deus, que é perfeito, Ele só aceita sacrifício perfeito. E, por causa do pecado do ser humano, Deus instituiu que os homens levassem a Ele sacrifícios para que a sua ira fosse aplacada. Ele ordenou que os homens levassem a Ele sacrifícios para que a sua ira fosse aplacada. Sem essa questão, o homem jamais poderia se achegar diante de Deus. Se nós lermos Levítico, capítulo 7, do versículo 37 ao 38, nós vamos ver Moisés instruindo o povo a fazer sacrifício, holocaustos. Holocausto pelos pecados, holocausto pelas ofensas, holocausto pelas iniquidades, holocausto pelas palavras torpes. Então, porque Deus estava ensinando que as pessoas precisavam chegar a Ele de forma perfeita. Se não fosse perfeita, ninguém pode chegar diante de Deus. E aqueles sacrifícios que se prestava no Antigo Testamento, que os judeus faziam, estava direcionando para Jesus Cristo, o Filho de Deus. Jesus, ele era aquele que já estava no Velho Testamento, não de forma clara, mas os judeus entendiam que ali era uma amostragem, de forma meio ofusca, mas que ali viria aquele que ocuparia tais sacrifícios. Porque Deus não aceita menos que perfeito. Deus não inocenta o culpado. Portanto, quando o texto sagrado diz que Deus não inocenta o culpado, e que é um dever nosso levarmos sacrifício a Deus, e Ele só aceita perfeito, o que se fazer diante de uma exigência dessa? A Bíblia responde a própria Bíblia. A Bíblia diz no livro de Hebreus, capítulo 7, versículo 12, aliás, capítulo 10, versículo 12. Vamos ver o que diz, que está escrito, 10, 12. Diz assim o texto sagrado: Jesus, porém, tendo oferecido para sempre um único sacrifício pelos pecados,
assentou-se à direita de Deus. Então, quando Jesus morria na cruz do Calvário, Jesus era o sacrifício de Deus pelos nossos pecados. Jesus era o sumo sacerdote que levava sacrifício ao altar, mas Jesus também era o próprio sacrifício. Ele era o sumo sacerdote, ele servia como sumo sacerdote a levar o sacrifício no altar, e ele mesmo era o próprio sacrifício. E ele fez isso uma só vez. Então aqueles sacrifícios que os judeus prestavam, de matar pombo, de matar cordeiro, de levar pão asmo, de levar oferendas, holocaustos, oblações, aqueles sacrifícios tornaram-se obsoletos, ultrapassados, porque Cristo fez isso uma vez por toda. Cristo, ele levou o sacrifício perfeito a Deus para nós termos acesso a esse próprio Deus. Por isso ele fala com toda a audácia: eu sou o caminho, eu sou a verdade e eu sou a vida. Ele é o caminho de quê? Ele é o caminho que nos traz para perto de Deus. Ele disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim, porque ele é o sacerdote e ele é também o sacrifício. Nós precisamos entender que nós só somos aceitos por Deus por meio de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Em Cristo, as nossas vidas são aceitas como sacrifício vivo. O sacrifício que nós prestamos a Deus não é um sacrifício para que Ele perdoe os nossos pecados. O que é um sacrifício? Paulo, escrevendo aos Romanos, diz lá no capítulo 12, vamos ler o capítulo 12 de Romanos, que é um texto muito importante. Ele diz assim no capítulo 12 de Romanos. Ele diz assim: portanto, irmãos, rogo-lhes pelas misericórdias de Deus que se ofereçam em sacrifício vivo, santo, agradável a Deus. Este é o culto racional de vocês. Nós prestamos esse sacrifício de cultuar a Deus não para sermos perdoados, não para sermos santificados, não para sermos adotados, não para sermos aceitos. Não é para isso não. Nós oferecemos esse culto a Deus, esse sacrifício de culto que confessamos com nossos lábios, isso tudo porque Cristo já se ofereceu por nós e já nos transportou do reino das trevas para o Filho do seu amor. Em Cristo não há condenação. Nós fomos justificados gratuitamente na santa pessoa de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Essa é a lei, essa é a graça. Fomos justificados de antemão através do sacrifício de Jesus. Por isso que as nossas orações devem ser feitas em nome de Jesus. Eu fico triste quando eu vejo um irmão dizer, faz a oração e diz, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Não. Aí é a bênção apostólica. As nossas orações, elas são feitas em nome de Jesus. Tudo que pedires ao Pai em meu nome, eu vos darei. É em nome de Cristo. A nossa vida, as nossas vidas são aceitas diante do Eterno, do Todo-Poderoso, em nome de Jesus, por conta do sacrifício perfeito que Ele fez. Ele, de fato, fez um sacrifício perfeito, a ponto que, na culminância do sacrifício, Ele diz, Pai, que é uma das passagens mais lindas, um dos textos mais lindos que eu entendo. Pai, Ele na cruz do Calvário, está pago. Pai, está consumado. E o véu do templo rasgou-se de cima para baixo, e hoje nós temos direito a adentrarmos no santuário de Deus unicamente através de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Eu amo Maria, eu amo Pedro, eu amo José,
Eu amo a vida de Paulo, eu fico abismado pelo amor que Paulo tinha por Deus, pelo amor que Maria, sua mãe, tinha por Jesus e tinha por Deus. A minha alma engrandece ao meu Senhor e o meu espírito se alegra em Deus, meu Salvador. Pois com poder tem feito grandes coisas e com misericórdias tem demonstrado o amor. Maria foi, é e será bem-aventurada entre as mulheres. Contudo, ela não pode nos levar a Deus. Ela não pode nos apresentar a Deus. Porque se ela puder nos apresentar a Deus, a Bíblia está em contradição e a Bíblia é mentirosa. Porque o próprio Cristo disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Jesus Cristo, ele é essa verdade. Ele é o sacrifício vivo que deu-se por nós voluntariamente, por amor de Deus e por amor a nós, deu-se por nós, a Cristo, a Deus, como sacrifício vivo. E o único acesso que nós temos a Deus é através deste sacrifício vivo. Maria não sacrificou-se por nós. Paulo não sacrificou-se por nós. Jesus sim, ele sacrificou-se por todos nós. Ele nos substituiu. Ele recebeu de Deus toda a ira, toda a indignação, todo o furor de Deus ele recebeu. Ele mesmo foi abandonado pelo próprio Deus. Deus moeu, castigou por nossa causa. Os nossos pecados ele levou sobre si e ele nos deu a sua justiça. De forma que quando Deus olha para nós, para os cristãos, Deus vê os cristãos como Adão antes de pecar. Por quê? Por quê? Deus nos vê como Adão antes de pecar. Porque o sacrifício de Cristo foi um sacrifício perfeito. Isso é tão verdade que o texto sagrado diz que não há condenação para os que estão em Cristo Jesus. De antemão, o próprio Deus já nos deu o seu Espírito como penhor. Somos chamados de casa de Deus, templo do Espírito Santo. E nós, por Jesus, nós ganhamos a salvação eterna. O texto diz assim: pela graça sois salvos, mediante a fé. Isto não vem de vós, é presente de Deus, é dom de Deus. Pelo sacrifício perfeito que Deus, na pessoa de Cristo, fez. Isso é o Evangelho da graça. Então nós oramos não é para recebermos perdão de Deus. Nós oramos não é para levar sacrifício a Deus para Ele perdoar os nossos pecados. Não, os nossos pecados, ele já foi efetuado na santa pessoa de Cristo. É claro que por nós entendermos isso, o texto sagrado diz: se nós confessarmos, logo nós temos o entendimento de confessar, porque o próprio Espírito nos impele a tal questão, ao entendimento, à instrução. O próprio Deus nos ensina os passos de convivência com Ele. Isso não significa que nós não recebemos responsabilidade a viver uma vida santa. Não. Aqueles que foram chamados, aqueles que foram convocados, aqueles que foram eficazmente chamados, esses têm a cadência de viver uma vida santa. Mas não é para a salvação, é por causa da salvação que foi se dada na pessoa de Cristo na cruz do Calvário. No Evangelho de Jesus segundo São João, diz assim: em verdade eu vos digo, aquele que crer no Filho do Homem tem a vida eterna e não entra em juízo, mas passou da morte para a vida. O Paulo, escrevendo aos Efésios, capítulo 2, ele diz que nós fomos ressuscitados em Cristo. Ou seja, um dia nós estávamos mortos em Adão. Estávamos perdidos no pecado. Mas em Cristo, pelo seu sacrifício perfeito, nós fomos ressuscitados e nós temos vida. E essa vida não é a vida aqui física, mas é a vida eterna de antemão que ele conquistou na cruz do Calvário. Quando o autor cantou essa música: tudo que Jesus conquistou na cruz
é direito nosso, é nossa herança. Toda a vida, todo o poder, tudo que Ele tem para dar. Então tudo que Jesus conquistou na cruz é direito nosso. Não é direito pelos nossos próprios esforços. Não são os nossos esforços, não é a nossa eficácia, não são as nossas obras, mas é a eficácia de Cristo que Ele nos conquistou. E nessa conquista aí vem um outro fato, que pelo próprio Espírito Ele nos dá a habilidade de vivermos a palavra de Deus em consonância com a santa palavra de Deus. Sacrifício perfeito foi aquele que Cristo fez por nós. E aí, consequentemente, quando nós vamos a Deus, em oração, em adoração, Deus recebe como um sacrifício perfeito, não por nossa causa, mas por causa de Cristo. Por isso é que o cristão deve aprender a sua palavra para andar nos passos da palavra de Deus. Agora, eu digo, eu sou de Cristo, mas eu desprezo a palavra, eu não sou de Cristo. Os cristãos, eles amam a palavra. Os cristãos fazem questão da palavra. A palavra é a bússola de Deus. A palavra é a lei de Deus, é o que nos dá instrução e que mostra como devemos fazer a todo tempo. Essa é a grande graça, isso é o Evangelho da Graça. Que Deus nos abençoe, em nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. O Triunfo da Graça vai ficando por aqui. Amanhã, através da Web Rádio Estância Gospel, estaremos mais uma vez com vocês. Nós agradecemos a todos os internautas que estão conectados com a Web Rádio Estância Gospel e também no Facebook, em nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A Igreja Presbiteriana do Brasil fica na Rua Gomes do Bessa, 124, aqui em Estância. Os cultos são dia de quinta-feira, às 19 horas, aos domingos, às 9 horas da manhã e às 18 horas e 30 minutos. Você e toda a sua família são nossos convidados especiais. Vai lá, ouvir a palavra de Deus. Mas se você não tem uma igreja presbiteriana perto de você, não fique preocupado, pois a igreja presbiteriana não é a Arca da Aliança. A igreja presbiteriana não é o cara. Jesus é o Senhor. Procure o Senhor Jesus. Busque o Senhor enquanto se pode achar. Procure uma igreja que pregue a palavra de Deus, que pregue o Evangelho da Graça. Procure uma igreja mais próximo de sua casa. E faça isso, busque o Senhor. Leia a Sagrada Escritura, pois a Bíblia é a palavra de Deus. Você pode viver sem Jesus, mas é terrível morrer sem Ele. Então não morra não sem Ele. Viva com Ele, ande com Ele, durma com Ele, acorde com Ele, morra com Ele e ressuscite com Ele para o louvor da sua glória. Em nome de Jesus. Amém. Aquele que habita na eternidade decidiu morar em nós.